A mesinha bem colocar. Aí ele atrapalhou o negócio, os esquemas. Vem cá, William, vamos orar por você. Boa noite, igreja. Vem cá, meu irmão. Mais ou menos, não atrapalha lá. Ah, é no Data Show, isso mesmo, põe aqui. Vamos orar pela vida do William. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, a palavra que o Senhor colocou no coração dele. E nós queremos agora, Senhor, estar tranquilos para ouvir a Tua voz. Obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui no louvor, nas orações. Que a Tua mão, graça, bondade, continue conosco, não só hoje, mas em toda a campanha, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Boa noite, igreja. Vocês podem ver, aconteceram fatos extraordinários comigo. E de antemão eu peço perdão para os irmãos por estar pregando sentado. Mas é isso, irmão, aí vai ficar chique. Mas assim, eu prometo ser bem objetivo, porque eu sei que dá sono, né? Mas, de antemão, eu desejo a todos vocês um excelente 2026. É um privilégio para mim estar aqui com vocês nesse primeiro dia do ano. Eu tenho certeza que o Senhor tem coisas extraordinárias para nós. Mas para todos os maridos eu alerto: obedeçam às vossas mulheres. Do contrário, coisas extraordinárias podem acontecer. Mas que bênção, querido, nós estamos aqui na campanha das primícias, hoje é o primeiro dia. Parabéns você que se dispôs a vir até a casa de Deus para ouvir a palavra. Você que está ofertando o primeiro dia do ano para o Senhor, parabeniza essa pessoa que está do seu lado. Assim, que bom que você está aqui comigo. Que nós tenhamos um ano extraordinário, em nome de Jesus. Amém, queridos? E o tema da nossa ministração é aquele que está ali, que o Michel vai colocar para nós. A plenitude do extraordinário. Nós não vamos simplesmente nos limitar ao aspecto semântico da palavra, porque o extraordinário, na verdade, é aquilo que é diferente do ordinário, do comum, do corriqueiro. Minha avó usava muito a palavra ordinário no sentido pejorativo. A gente fazia raiva nela, falava assim, seu ordinário. Mas Deus com certeza quer transformar as nossas vidas e quer fazer com que o Deus do extraordinário se manifeste nos nossos corações. Nós vamos ver a importância disso em nome de Jesus. Ontem nós tivemos aí o lançamento do tema do ano. E o versículo-chave, Lucas capítulo 5, versículo 26. Nós não vamos repetir aqui a leitura para ganharmos tempo. Mas o fato e o contexto que ali se verificava era de um milagre, até então, naquele momento, sem precedentes. E um milagre precedido de um ato de fé extraordinário. A Bíblia nos relata que aquelas pessoas se empenharam em um sacrifício muito diferente do comum para fazer com que aquele homem paralítico chegasse à presença de Jesus. O que é mais impactante naquela narrativa é que Jesus não apenas cura a enfermidade daquele homem, mas ele perdoa os pecados daquele homem. E a confusão que Jesus criou naquele ambiente não foi pelo fato de ele ter sido curado, mas foi pelo fato de ele ter sido perdoado. Ninguém estava ligando para o estado daquele homem. Eles estavam preocupados em saber se Jesus tinha capacidade de perdoar os pecados daquele homem ou não. E nós veremos, querido, que o fato mais extraordinário que aconteceu na história da humanidade, em relação a mim e a você, é exatamente esse. O fato de que os nossos pecados foram perdoados. E eu convido você a vir nessa pequena viagem conosco,
a plenitude do extraordinário. O simples de Deus é o extraordinário. Próximo slide, por favor, Michel. Então nós vamos ver que feitos extraordinários, eles impressionam os homens. Quantos de nós somos surpreendidos, ficamos assim extasiados, a depender dos feitos que nós testemunhamos, principalmente nos nossos dias atuais, dias de muita tecnologia, dias de muitos avanços, dias de muita informação, de acesso a muita informação. Então, grandes feitos sempre chamaram a nossa atenção. É ou não é verdade? Quando você liga um jornal e passa ali uma circunstância fora do comum, nós ficamos ali, num determinado momento, anestesiados com aquilo. Recentemente, o time do pastor Horácio, não está aqui conosco hoje, né? Derrotou o meu na final da Copa Libertadores, pastor Zezinho. E eu fiquei atento. Olha lá, o Michel está comemorando. Os flamenguistas ficam tudo escondido lá no fundo. É providencial. Mas o fato é que eu fiquei observando o slogan daquele campeonato. Estava lá assim, Copa Libertadores da América, a glória eterna. E eu fiquei refletindo naquilo, Dudu, porque eu fiquei imaginando assim, falei, poxa, mas essa glória não é tão eterna assim, porque ela dura apenas alguns dias. Porque virado o ano novo, recomeça tudo novamente. E se aquela equipe que sagrou-se vencedora daquele torneio desejar continuar ostentando aquele título, ela precisa novamente reconquistar uma glória que na verdade não era tão eterna assim, porque ela durou apenas um breve espaço de tempo. E nós veremos que a história dos homens, as nossas histórias, elas estão recheadas de fatos extraordinários. Mas a pergunta central é: e o Deus do extraordinário? Onde é que Ele está? Aí a próxima imagem, por gentileza. Eu acredito que todos conhecem ou já folhearam alguma vez. Existe uma publicação destinada a reunir grandes feitos. Quem conhece o Guinness Book? Hoje eu não sei nem se é impresso mais, mas eu acho que até a imagem já tem lá a versão 2026, fresquinha aí do Guinness Book, que reúne uma série de feitos humanos, alguns com alta complexidade, outras sem tanta complexidade. Mas o que me chama a atenção nessa publicação é a necessidade que nós temos de buscar, de nos alimentar de circunstâncias que sejam fora do comum, que sejam diferentes, que sejam colocadas além da nossa capacidade. E eu listei alguns aqui, o próximo slide, por favor, Michel. Vai estar ruim aí para você enxergar, com toda certeza. Mas tem alguns fatos interessantes nesse livro. Mostra lá a mulher que viveu mais tempo, 122 anos. Tem um camarada lá que fez um jejum de 382 dias. Olha lá a calça do cara. O cara perdeu, parece que 162 quilos, se eu não me engano. Tem a mulher que sobreviveu à maior queda do mundo. Ela caiu de um avião, uma altura de 10 mil metros, sobreviveu. Tem um xará lá, o Williams Sides. O QI do cara é 250 a 300. A média do brasileiro é um QI de 83 a 85. Então o cara realmente, parece que o xará lá, parece que é realmente muito inteligente. O prédio mais alto do mundo, Burj Khalifa, mais de 800 metros de altitude. Usina de Três Gargantas na China, tão grande, tão colossal, que interferiu na rotação do planeta Terra. Usain Bolt, o homem considerado o homem mais rápido da história, correu 100 metros em 9,5
58 segundos. O Fabinho dá conta de fazer isso, tenho certeza. Tem um camarada ali, gente, eu fiquei impressionado. Ele foi atingido por 7 raios. Dizem que um raio não cai no mesmo lugar. 7 caíram na cabeça desse homem. Então, ou Deus tem um propósito muito forte para a vida desse camarada, ou não sei lá o que era. O bicho mais pesado do mundo, uma baleia azul, 180 toneladas. Então, você que perdeu a contabilidade da balança do peso aí no final do ano, né, você que enfiou, assim como eu, pé na jaca, na janta de ano novo, e é bom, né, gente? Oh, glória a Deus, né? Enfim, tudo aquilo ali, ó, tem um fungo, queridos. É considerado o maior ser vivo da Terra. Ele tem 8 quilômetros quadrados, tem milhares de anos. Enfim, lugar mais quente da Terra, o Vale da Morte. Enfim, várias circunstâncias. Ele trouxe ali algumas que seriam mais interessantes. E nesse livro também tem situações extremamente bizarras, para que a gente possa compreender assim como que é a necessidade do homem de se alimentar de coisas ditas extraordinárias. Então nós temos ali uma pessoa que tinha as unhas mais longas do mundo, 9 metros a unha. Imagina a manicure cobrando para fazer a unha desse camarada. O camarada pregou 78 colheres no corpo dele, sabe-se lá Deus como. Maior desfile de Smurfs, quase 3.000 Smurfs desfilando, não sei aonde. O cara que conseguiu colocar, parece que 53 camisetas, a maior boca aberta do mundo, mais de 10 centímetros de boca aberta. Arremesso de máquina de lavar, existe uma modalidade esportiva em que o objeto a ser arremessado é uma máquina de lavar roupa, gente. Tem base um negócio desse. O cara que comeu mais pimenta no mundo, o cachorro que late mais alto do mundo, enfim. Esse livro, querido, tem dezenas de situações. Ele lista milhares de fatos tidos como extraordinários. Isso registra, isso fala para mim e para você, da busca que o homem tem por coisas extraordinárias, por coisas que excedem o entendimento comum e natural. E o mais interessante, querido, é que o fato mais absurdamente extraordinário que aconteceu nessa terra não está escrito nesse livro, mas está escrito nesse. Nós vamos ver isso agora, o próximo slide, por gentileza, Michel. A Bíblia Sagrada, por si só, ela é um feito extraordinário. Esse livro que nós podemos ter nas nossas mãos foi escrito em torno de 1500 anos. 40 autores diferentes. Uma só linguagem, do primeiro versículo até o último. O primeiro livro impresso na história do homem, o livro mais vendido, mais lido de toda a humanidade. Feitos extraordinários estão registrados aqui. Nós listamos aqui alguns também, o próximo, por favor, Michel. Coloquei 3 ilustrações ali, de 3 feitos extraordinários que estão registrados nas Escrituras, mas nós poderíamos passar a noite aqui listando. A criação do homem, o dilúvio e a arca de Noé. Mas nós colocamos ali, ó, a abertura do Mar Vermelho. Irmãos, vocês conseguem conceber? Será que nós conseguimos conceber na nossa mente o fato de um mar se abrir e uma multidão de 3 milhões de pessoas estimada passar com pés a seco em meio ao leito daquele mar? Se nós fôssemos aqui a represa mais perto que nós temos, possivelmente a represa de Embarcação ou de Capim Branco, será que as nossas mentes conseguem alcançar o fato surpreendente daquelas águas se abrindo, de tal forma que nós pudéssemos passar com os pés a seco no leito daquele lago? Nós temos ali, por exemplo, a queda das muralhas de Jericó. Sem armas, sem tiros, uma muralha colossal. O
que era a muralha da China perto daquele muro que existia em Jericó? Eu acho que a muralha da China perdia em imponência para a muralha que cercava a cidade de Jericó. A presença do Senhor gerou um terremoto tão grande que aquela muralha simplesmente ruiu e todos ficaram perplexos. A reconstrução dos muros de Jerusalém, nos tempos de Neemias, quem sabe quantos dias durou a obra? 52 dias. E às vezes nós vemos aqui obras na nossa cidade que estão se arrastando aí por anos, né? Aqueles homens, a palavra nos ensina que com uma mão eles estavam com a colher de pedreiro e a outra com a espada, porque eles tinham ao mesmo tempo que lutar contra os inimigos, eles tinham que construir o muro. Mas a Bíblia cita que em 52 dias aquele muro foi reconstruído. E tantos outros fatos extraordinários, queridos. Eu não sei se você sabe, aí, o pessoal que leu a Bíblia toda no ano, aí, com certeza viu essas passagens. Mas tem duas passagens na palavra de Deus que o sol retrocedeu. A Bíblia diz que Josué orou quando ele estava na batalha contra os amalequitas, agora não estou lembrado contra quem. Começou a escurecer, Josué orou. 5 reis, né? Uma batalha, querido, sem precedentes. A tarde começou a cair, Josué orou, e a Bíblia diz que o sol se tardou a pôr por quase um dia, para que a batalha pudesse se consumar e a vitória de Israel se concretizasse. Depois lá na frente, com o rei Ezequias, a Bíblia diz que o relógio de Acas, a sombra do relógio voltou cerca de 10 graus. Isso representa quase 40 minutos a mais, quando Deus concedeu para aquele homem mais 15 anos de vida. Eu não sei se você sabe, mas esse fato ele é comprovado cientificamente pela NASA. A NASA tem um relógio lá, queridos, que é Ultra Mega Blaster, não sei o que, atômico. E ele consegue calcular com precisão os anos da Terra. E está faltando um dia na história da humanidade. E dizem que é justamente essas duas passagens bíblicas, porque o sol ficou parado quase um dia todo na batalha de Josué, e depois ele ficou parado por mais 10 graus, ele voltou 10 graus nesse fato que aconteceu em relação ao rei Ezequias. A soma dos dois períodos dá exatamente um dia. Esse fato ele é comprovado cientificamente por fontes seculares. E como eu disse, querido, nós poderíamos passar a noite toda aqui citando feitos extraordinários que são reportados da palavra de Deus. Mas eu estava meditando sobre isso, sobre esse tema, e a constatação que eu cheguei é: que bom que o mar se abriu, que bom que as muralhas de Jericó ruíram, que maravilha que Deus colocou no coração de homem um desejo de reconstruir Jerusalém, de restabelecer os muros e as portas que estavam queimadas. Mas nenhum desses fatos, por mais extraordinários que eles sejam, foi suficiente para mudar a história dos homens. Mas teve um fato escandalosamente extraordinário que dividiu a história dos homens entre antes e depois. Próximo slide, por favor. Qual fato é esse? Que o Verbo se fez carne. E se você não esteve aqui no domingo para assistir a ministração da pastora Beth, eu encorajo que você assista a palavra no nosso canal. Ela abordou com muita propriedade esse tema. E o que eu fico pensando, querido, é que milagres retumbantes geraram efeitos naqueles momentos específicos em que eles aconteceram. Não desprezo, foram extremamente importantes. Mas um fato que aconteceu
na simplicidade de um estábulo. Esse fato é o que divide a minha e a sua história. É isso mesmo, querido. Quantas e quantas vezes nós estamos esperando que milagres escandalosos mudem as nossas vidas. Talvez você acordou hoje na expectativa de que um bilhete de loteria premiado fosse mudar a sua vida. Talvez você fez N simpatias na passagem de ano. Semana passada, pastor Zezinho, eu fui comprar cuecas. Eu fui me presentear com cuecas. E eu entrei na loja. E vocês podem olhar a cara de decepção da minha esposa. A vendedora se reportou a mim, pastor Carlos, falou assim: o que você precisa? Eu falei: não, estou precisando de umas cuequinhas novas. Aí ela falou assim: que bom, leva branca para passar de ano. Eu falei: não, vou levar isso não, isso dá trabalho para limpar depois. Arruma umas mais escuras. Eu falei: não, mas aí ela me ofereceu, tinha amarela. Eu falei assim: o pessoal que está postando na Mega da Virada está vindo aqui comprar cueca amarela. Tinha cueca vermelha para quem estava apaixonado. Enfim, tinha de onça, tinha de tudo lá. Eu comprei uma preta, uma azul e uma cinza, viu, irmão? Se você está com curiosidade. E querido, eu não te condeno se você comeu semente romã, arroz com lentilha, se você usou determinada marca de sandália ou outra, chinela X ou chinela Y, se você, enfim, fez a aposta na Mega da Virada, não tem problema nenhum. Eu não te culpo, nem te julgo por isso. Eu só acho escandaloso qualquer um de nós não assimilar que Jesus é o Salvador das nossas vidas e que os nossos pecados foram perdoados. Sim, irmãos, o fato mais extraordinário da história da humanidade começou em um curral, passou por uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia, reverbera até os dias de hoje, e um dia ainda se estabelecerá de forma definitiva sobre essa terra, quando o cavaleiro do cavalo branco, irmãos, você não sabe a expectativa que eu tenho no meu coração em relação a isso. No dia que nós realmente conhecermos justiça, o dia que você for numa fazenda, tem algum produtor rural aqui? Alguém cria gado? Tem ninguém não? O dia que você for numa fazenda, querido, se for convidado para ir numa fazenda, numa sede de uma fazenda, tem fazendas que têm sedes extraordinárias. Eu convido você a conhecer o curral, o barracão, o lugar onde ninguém quer ir. E às vezes nós temos palavras bonitas, porque o nosso Senhor, Ele nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura, querido? É um coxo. Então, um dia que você for numa fazenda, vai lá no curral. Amém? Olha no coxo. E saiba que o seu Senhor foi depositado em uma estrutura como aquela. Simples. Desprovida de coisas extraordinárias.
às vezes carente até da própria asepsia que seria necessária para uma mulher dar à luz. Mas aconteceu ali, naquela estrutura simples. E às vezes eu e você estamos reclamando que o nosso carro é velho. Às vezes eu e você estamos murmurando porque o sofá da nossa sala está com um buraco. Porque o colchão já está com aquele formato que só cabe a gente, né, Júnior? Às vezes a gente está reclamando porque não tem carne para comer todo dia. Às vezes nós estamos tão preocupados e celebramos tanto as conquistas extraordinárias dos homens, mas nós esquecemos que a plenitude do extraordinário de Deus pode estar dentro do meio do seu coração. Sabe, irmãos, eu sou um profundo admirador da natureza. Eu sou muito contemplativo em relação à natureza. Eu vejo na natureza uma criação de Deus e costumo aproveitar os momentos de contemplação da natureza para enxergar o próprio Senhor. E na última terça-feira nós passamos por uma tempestade terrível. Sim ou não? Ventou lá na sua casa, irmão? Talvez você experimentou até algum prejuízo em relação a isso. Às vezes arrancou uma telha lá da sua casa, às vezes derrubou alguma coisa, enfim. E eu estava sozinho lá em casa no momento daquela tormenta, e ela se abateu de forma muito rápida, muito repentina. E eu com esse negócio aqui tentando correr para fechar a janela, a porta e o vento ele dava com muito ímpeto, com muita violência nas portas da cozinha lá de casa. E eu fiquei receoso que aquelas portas simplesmente fossem explodir. E eu tentando lá, gente, segurar as portas, né? E comecei a orar a Deus e clamar a Deus para que aquela tempestade fosse aplacada. Senhor, o Senhor é poderoso para acalmar essa tempestade. E no momento que eu estava ali, segurando aquela porta, orando, pensando também na minha família que estava lá no Pica-Pau, eu ficava pensando num pequeno ninho de pássaro. Porque lá na janela do meu escritório, uma fêmea de um curió foi lá e fez um pequeno ninho. E eu adoro pássaros, querido. Aí eu até falo assim, agora é minha passarinha, né? Eu fico lá vigiando ela. Ela vai lá, eu vi ela construindo todo o ninho. Né? Depois ela foi lá, botou um ovinho. A última vez que eu vi já tinha 2. Né? Gente, e lá nesse corredor lá de casa, tem como é que chama aquela árvore, querida? Podocar, a planta. Então assim, ela não é muito estável, né? O vento, Zezinho, estava na planta, que a planta estava literalmente na horizontal. E eu lá segurando as portas para que elas não se fossem naquela ventania, mas meu coração estava agoniado por conta do ninho daquela passarinha. E eu fiquei, Maurício, muito sentido assim, porque no meu coração eu tinha comigo que aquilo tudo tinha sido destruído. E passou um tempo, o Senhor realmente aplacou aquela tempestade. Eu fiquei assim muito pesaroso no coração, porque tem um pessoal fazendo um investimento lá perto de casa. Eles estavam montando um barracão e o vento, queridos, pôs o barracão literalmente abaixo. Não só destelhou o barracão, mas destruiu a estrutura metálica inteira do barracão. Foram momentos terríveis, aqueles ali que eu testemunhei. Mas eu estava preocupado com o ninho da passarinha. E passou um tempo, aquela chuva diminuiu, a Ana Clara chegou com as crianças, e a gente foi dormir. E no outro dia amanheceu um dia muito bonito, na quarta-feira. Ensolarado, né, Davi? E eu acordei por volta das 6 e pouquinho da manhã.
E a primeira coisa que eu fiz foi lá ver. Eu falei assim, deixa eu ir lá, ver o que aconteceu. O ninho estava íntegro. Eu não sei como, querida, é extremamente frágil aquela estrutura. A própria árvore não dava condições de abrigar aquele ninho. Mas estava lá a mãe. Mãe é um negócio abençoado, viu, gente? Amém? Mas a mãe não abandonou o seu ninho, nem os seus filhotes, ainda que sendo gestados ali dentro daqueles ovos. E eu estou assim, Deus, como que pode? Uma tormenta daquela magnitude, gente. Assim, olha, eu já vi muita chuva forte na vida, já viajei, já peguei muita tempestade, mas eu não sei se eu já tinha visto alguma coisa tão violenta como aquilo. Eu estou assim, gente, a árvore fazia, o vento dava na árvore, a árvore fazia, deitava, não sei como é que a árvore não quebrou. Mas ela estava lá. E ela permaneceu lá. Eu me lembrei de Jesus, da passagem do Sermão da Montanha, em que ele nos adverte, fala assim, olha, por que vocês estão preocupados com o que vocês haverão de vestir, ou com o que vocês haverão de comer? Não sabe o Senhor de todas as suas necessidades? Vejam as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, mas o Senhor as sustenta. Então, querido, eu desejo que em 2026 você vivencie fatos extraordinários. Milagres fantásticos. Então, eu estava comentando com alguns irmãos. Eu tenho 25 anos que eu sirvo ao Senhor nessa casa. Graças a Deus. E eu já vi milagres, queridos, que eu poderia passar a noite inteira aqui discutindo com vocês. Milagres na área de saúde, cânceres que desapareceram, deformidades que sumiram. Eu já vi paralítico andar. Mas eu fiquei me perguntando, onde estão essas pessoas? Belém não tinha espaço para Maria, José e o nosso rei. José bateu em todas as portas, não foi acolhido. Sobrou o curral. Mas e nas nossas vidas? Na sua vida, meu irmão, minha irmã, o rei tem algum espaço? Ou nós queremos viver de fatos extraordinários para abastecer as nossas redes sociais? Como eu disse, meu irmão, eu desejo que em 2026 você vivencie milagres fantásticos, dignos de ir para o Guinness Book. Desejo que a sua empresa prospere muito. Desejo que os seus sonhos sejam implementados. Que você possa alcançar sucesso nos concursos, nos vestibulares. Desejo tudo de bom para você. Mas é essencial que nós não venhamos a desprezar que o extraordinário de Deus, muitas vezes acontece em fatos simples. Como um ninho de uma pequena criatura indefesa, que resiste a uma tempestade. Eu e você podemos experimentar o extraordinário de Deus e a sua plenitude na simplicidade das nossas casas. Sabe, irmão, nós não precisamos esperar o mar se abrir para pedir um perdão ou para perdoar. Nós não precisamos esperar que Deus intervenha nas nossas instituições políticas, judiciárias, legislativas, embora isso fosse muito desejável.
Mas nós não precisamos esperar eventos dessa magnitude acontecer para que nós venhamos a experimentar o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus acontece quando um coração de um pai se converte ao filho. Quando o coração de um filho se converte a um pai. Quando o perdão entra nas nossas casas. Jesus veio a esse mundo, querido. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os feitos mais incríveis de engenharia. Eu também sou muito entusiasta de engenharia. Pontes extraordinárias, edifícios colossais, feitos de tecnologia, feitos de medicina, nada se compara ao fato de que Deus se fez carne. E através disso, os nossos pecados são perdoados, querido. Irmão, em nome de Jesus, você precisa assimilar isso no coração. O fato de saber que os nossos pecados foram perdoados. Você recebe isso no seu coração? Levante as suas mãos assim, ó. Pega isso e põe dentro do seu coração. De forma simbólica, mas poderosa. Nós precisamos entender que é na simplicidade de um nascimento de uma criança, predito 700 anos antes, pelo profeta Isaías. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Emanuel está conosco. Isaías, com certeza, querido, viu feitos extraordinários, mas o coração dele estava na salvação. E o meu e o seu também precisa estar. Nós precisamos estar devotados, entregues, em absoluto, ao fato de que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Um dos feitos atuais mais extraordinários, queridos, que eu acho, é o advento da inteligência artificial. E uma vez me perguntaram, pastor Eliano, o que eu achava disso, né? Eu falei, a inteligência artificial só veio comprovar que o homem é burro, porque precisou de criar uma inteligência artificial para substituir a humana que está em declínio. Mas de vez em quando eu gosto de fazer algumas perguntas capciosas lá para o ChatGPT. Eu perguntei para ele assim, qual é o feito mais extraordinário da história da humanidade? Fiz essa pergunta, pastor Carlos. Ele não soube me responder. Ele falou assim, entre outras palavras, resumindo, depende, aconteceu tanta coisa. Ele citou a invenção da escrita, ele citou a descoberta do fogo, a invenção da roda, a revolução industrial, a revolução tecnológica, enfim, citou, falou. Eu falei assim, e do ponto de vista teológico, qual é o fato mais extraordinário, segundo a sua opinião? Eu anotei a resposta. Olha a resposta do robô, querido. Sob o viés teológico, especialmente na tradução judaico-cristã, o fato mais extraordinário da história da humanidade é, de forma consistente, a revelação de Deus ao homem, culminando na encarnação do Verbo. A máquina sabe, querido, o que muitas vezes eu e você insistimos em ignorar. E ele citou, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele também citou João capítulo 1, versículo 14. Aí ele concluiu assim, ó, o fato mais extraordinário da história da humanidade é que Deus entrou na história. Não como força, lei ou abstração, mas como pessoa. E ele destacou outras questões, querido,
mas não falou, não confessou Jesus. Aí eu fiz outra pergunta para ele. Falei, tudo bem, entendi. Quem é o Verbo? E ele respondeu, na teologia cristã, Jesus é o Verbo. Em termos teológicos rigorosos, Jesus Cristo é o Verbo eterno de Deus, que se fez carne para revelar, salvar e reconciliar a humanidade. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Ele é a expressão, próximo slide, por favor, Michel, nós estamos concluindo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aí eu coloquei aqui um trecho que está em 1 Coríntios, capítulo 15, cortou ali o finalzinho. Mas o apóstolo Paulo fala assim, ó, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O fato mais extraordinário da história da humanidade, querido, até o ChatGPT reconhece. O fato de saber que o Verbo se fez carne e entrou na minha e na sua história. Isso fala de um aspecto universal, interessa a todos de uma só vez. Mas num aspecto individual, querido, o fato mais extraordinário que você pode experimentar em 2026 é saber e reconhecer que os seus pecados foram perdoados. Desculpa se você esperava algo mais profundo, algo mais impactante. Desculpa se você esperava que eu ia falar que seu salário fosse dobrar, multiplicar por 10, que você ia andar no carro do ano, que você ia passar por uma casa muito maior, que você ia conseguir cumprir sua meta de perder peso em 2026. Desculpa se eu não trouxe isso para você, mas como eu disse, eu desejo que isso tudo aconteça na minha e na sua vida. Eu quero para mim, querido. Mas uma coisa que nunca pode sair dos nossos corações é o reconhecimento de que os nossos pecados foram perdoados. O próximo, por favor, Michel. Milagres são circunstanciais, mas o perdão de pecados reverbera pela eternidade. Tem um errinho de português. Essa frase não é minha. Pastor Carlos que disse ontem. Glória a Deus pelos milagres, querido. A gente se enche de fé quando eles acontecem. Mas a nossa garantia está naquilo que reverbera pela eternidade. E nós só podemos entrar na eternidade porque os nossos pecados foram perdoados. Você se sente aliviado com isso, querido? Ah, Maurício, eu sou um cara extremamente falho. Minha esposa sabe. Mais vez ou outra, eu acordo pela manhã. E quando eu estou ali passando meu cafezinho, eu lembro do versículo que o Maico abriu a reunião. Porque eu olho pela janela da minha cozinha e vejo o amanhecer do dia. E falo assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor perdoou os meus pecados. Esse é o fato mais extraordinário que eu posso experimentar nessa terra, querido. Esse realmente é o título que nos leva para a glória eterna.
fato simples, mas que foi poderoso o suficiente para dividir a história dos homens. Você pode se colocar de pé, porque eu vou fazer a última leitura que está no livro de Colossenses, no capítulo 1. Ministério Carta Escrita já pode se posicionar. O apóstolo Paulo nos diz assim, ele, Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão de pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. É ele, é só por ele, é só por ele. E quem sabe hoje, dia 1º de janeiro do ano de 2026, seja um dia histórico na sua vida. Quem sabe hoje seja o dia em que você verdadeiramente vai confessar Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador. Porque Ele é a fonte da remissão dos nossos pecados. O Código Civil Brasileiro, ele estabelece, agora eu não me lembro, estava na cabeça que esqueci, o artigo. Esqueci. Mas ele fala que tem uma obrigação, ela tem várias formas de ser extinta. Ela pode ser extinta pelo pagamento, pelo adimplemento, ela pode ser extinta pela prescrição, pela decadência, ela pode ser extinta pela confusão. E lá no final está assim, remissão. De todas as formas de uma dívida ser extinta, querido, a única que depende exclusivamente do credor é a remissão. Todas as outras dependem de alguma ou outra ação do devedor. Mas o apóstolo Paulo está nos registrando que Cristo Jesus, Ele é a remissão dos nossos pecados. Gratuitamente. Sem eu e você termos que ter pago nada. Porque um preço altíssimo já foi pago. O desejo do meu coração, querido, é que você tenha um ano de 2026 simplesmente extraordinário. Desejo meu e da minha família. Mas escreva na Bíblia, escreva no seu caderno, anota lá no status do seu WhatsApp: os meus pecados foram perdoados. Esse é o fato mais extraordinário. A plenitude do Deus Todo-Poderoso se consubstancia na medida que eu e você reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Antes do Ministério Carta Escrita nos
presentear com uma canção final. Gostaria de saber se existe alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus. Nesse dia, hoje, um marco, primeiro dia do ano. Existe alguém aqui que queira entregar a sua vida para Jesus? Verdadeiramente falar assim: Senhor, eu recebo o perdão dos meus pecados. Tem alguém que tem essa necessidade aqui? Se tiver alguém, por favor, se identifique. Você não pode ir embora sem que nós façamos essa oração. Mas caso não tenhamos, nós passaremos o momento final de louvor. Não temos? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Ministério Carta Escrita. Em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor. A tua presença nos basta. Nós estamos prontos, Senhor, para receber os teus milagres. Queremos vivenciar, meu Deus, nessa terra, feitos extraordinários. Mas jamais queremos, Senhor, nos afastar da sua presença. A simplicidade da sua presença. Onde os nossos títulos nada valem. Onde as nossas condições nada dizem. Onde as nossas armas nada podem. No teu extraordinário, Senhor. Onde os nossos pecados foram perdoados. Nós podemos contemplar a presença de Cristo Jesus, que foi estabelecido sobre a plenitude da terra, para que nós pudéssemos com Ele viver por toda a eternidade. Pai, nós consagramos o ano de 2026 na sua presença. Pedimos que o Senhor venha sobre as nossas casas, meu Deus, sobre os nossos postos de trabalho, os nossos estabelecimentos comerciais, meu Deus, mas principalmente, venha sobre as nossas vidas, venha sobre essa igreja, venha sobre os pastores que nos conduzem, meu Deus, pelos caminhos da Tua Palavra, para que nós possamos viver, meu Deus, coisas incríveis diante dos homens, mas jamais possamos esquecer que os nossos pecados foram perdoados. Por isso nós te agradecemos nessa noite, adoramos o teu santo nome, porque o Senhor é aquele que faz com que as nossas vidas ganhem sentido, que nós possamos, meu Deus, viver nessa terra, apesar das lutas e tribulações, mas com os nossos olhos fixos na nossa esperança, Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Pastor Carlinhos. Pastor Carlinhos, alguma coisa? Pastor Juliano da Igreja Manancial do Amor estará conosco amanhã, 19h30. Esperamos você. Os folders com o plano de leitura bíblica, com o nosso calendário, na semana que vem já estão na gráfica. Deus abençoe você, sua casa, em nome de Jesus.